Então, estamos falando com certo cuidado aos irmãos sobre a vinda de Jesus, falando sobre os sinais, advertências e promessas, utilizando aquela forma temática da escatologia, utilizando um único tema que é a vinda de Jesus. Mas esse tema, além de também ele ser grande, a escatologia se estende em vários outros temas que são de muita importância. Para os irmãos que são interessados por aprender, estudar a Bíblia, para jovens, obreiros jovens, e por que não dizer nós, os obreiros mais maduros, tem 3 disciplinas bíblicas que são indispensáveis saber quem quiser pregar, quem quiser ensinar tem que saber 3 coisas fundamentais. Ele tem que conhecer escatologia bíblica, ele tem que conhecer geografia bíblica e ele tem que conhecer hermenêutica bíblica. Essas 3 disciplinas, elas são as 3 disciplinas básicas. Aí você não erra. Por quê? Porque a geografia te dá a localização do evento, do texto que você está lendo. Já a hermenêutica te dá a linguagem do texto. Você vai definir que tipo de texto você está estudando. A Bíblia tem 26 tipos de linguagens diferentes. E é necessário o crente ler e entender que tipo de linguagem é o que ele está lendo. E, no caso da escatologia, ela te dá o tempo do texto. Então, você tem o espaço geográfico, você tem o local do texto e você tem o tempo do texto. E aí você não vai errar, não. É quase impossível errar. Porque quando você sabe se mover nesse meio, você consegue estudar outras doutrinas bíblicas sem a preocupação de cometer erros, fazer afirmações que são afirmações que não correspondem. Por exemplo, eu já ouvi muitas pregações. 42 anos pregando e ouvindo pregações. Eu já ouvi grandes homens pregarem coisas que não condiz com o contexto. Pegar um texto fora de contexto. Eu sou professor de homilética. Eu dei homilética 2 anos no SECOM. Então, uma das áreas da homilética é você saber preparar um sermão e apresentar um sermão. Isso é uma regra básica. E aí, eu já vi gente ler só parte de um texto e pregar em cima daquela linguagem, daquele texto, uma coisa que o contexto não aprova. Um exemplo, capítulo 4 do livro de Daniel. Se você ler só o versículo 1 e você falar em cima do versículo 1, você vai dizer que Daniel resolveu contar as coisas que aconteceram e dar testemunho de tudo que aconteceu na vida dele, que Deus fez, e você vai por aí afora. Mas se você ler o versículo 2, você vai ver que foi Nabucodonosor que estava falando e escrevendo. Daí entre Daniel e Nabucodonosor dá uma diferença imensa, né? Dá uma diferença e tanto. Então esses são exemplos para você perceber como é possível a pessoa cometer um erro. Também é possível cometer erro de linguagem. Ler o texto de forma errada. Isso é uma coisa lamentável, por exemplo. Toda pessoa que é chamada para fazer a leitura bíblica tem que ser uma pessoa que saiba ler corretamente. Obedecer ponto, vírgula, acentuação gráfica, acentuação fonética, porque tem palavras que não têm a graficação, mas tem a expressão fonética. Por exemplo, quantos de vocês dizem que o nome daquela rua que desce do centro para o bairro é João Collin? Quantos de vocês dizem que é João Collin? Ninguém diz. Vocês dizem que é João Colim. Por quê? Porque não tem acento. Mas as pessoas que vêm de fora dizem João Collin, porque eles não sabem. É comum. Então, esses erros são comuns. Então, eu estou dizendo isso hoje para vocês, para dizer aos irmãos que o estudo da escatologia, ele é de uma importância extraordinária, porque ele vai te ajudar a entender a linguagem do texto. E é muito bom você entender a linguagem do texto.
compreender o que o texto está dizendo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Hoje vamos falar um pouquinho e procurar concluir, falando sobre as advertências e promessas do Senhor, lendo esse texto de Lucas 21, versículos 34 ao 36. Glória a Deus. Eu estava em casa hoje, passei uma noite meia atribulada essa noite, porque Deus me mostrou umas coisas meia temerosas, que eu não vou contar para os irmãos, contei só para minha esposa. Mas Deus me mostrou umas coisas apavorantes essa noite. E praticamente eu não dormi, eu fiquei naquela coisa de você parece que está dormindo, mas está acordado. Então, passei um dia assim, um dia pesado, um dia difícil. Mas estive orando, estive buscando o Senhor. E Deus colocou no meu coração trazer e dar para aquele garoto que está sentado ali um estudo sobre as 8 doutrinas das coisas futuras, que é uma apostila que eu escrevi lá no ano de 90, 91, por aí. E está escrito ainda na maquininha, aquela maquininha que não era nem elétrica ainda. E eu era tão pesado de mão que eu bati em cima tão forte, em cima do ponto final, que furava a folha, de tanta força, furava a folha. Mas é aquela datilografia. Então eu trouxe de presente para ele, porque no primeiro dia que eu falei aqui, ele veio perguntar um negócio para mim: pastor, você citou 4, você falou 4, citou 3. Eu digo: opa, esse está atento. Esse é alguém que vale a pena investir. E hoje, quando eu estava vindo para cá, meu coração lembrou-se disso, e eu trouxe de presente para ele um material que ele vai estudar, e ele poderá estudar muito tempo esse material, porque tem história quase inteira da Bíblia nessa apostilazinha pequenininha aí. Mas vai ser uma bênção de Deus. Ele vai ser um pregador. Você vai ser um pregador, meu filho, e dos bons. Pregador e dos bons, porque Deus tem um projeto com você. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos terem uma ideia, eu estava pregando há 2 semanas atrás em São Bento do Sul, e veio um irmão falar comigo, o irmão que tem a língua pegada. Ele nasceu gago, aliás, nasceu mudo e surdo. E quando ele era criança ainda em Blumenau, Jesus curou ele, mas a língua ficou pegada. Então ele fala com a língua enroscada assim. E em acho que foi 2005, eu estive pregando em São Bento do Sul. Era o pastor Clóvis, o pastor presidente, e eu estava ministrando numa escola bíblica, e de repente o Senhor me levou, e eu apontei para ele assim, e disse para o pastor Clóvis: esse moço que está ali vai ser pastor. Mas eu nem sabia que ele nasceu mudo, que nasceu surdo e que tinha a língua pegada. Como é que vai falar com a língua pegada, irmão? Você vai falar, a língua enrola assim? Apontei para ele e disse: esse moço vai ser pastor. Agora eu vou fazer um trabalho lá, e lá veio ele me abraçar. Pastor Aldo, meio atrapalhado. Ele é o dirigente da maior igreja fora da sede, é pastor e é dirigente da maior igreja fora da sede de São Bento do Sul. Como Deus faz as coisas, não? Deus faz as coisas extraordinárias. Ele fala assim, a língua dele é pegada, meio enrolada, dá para cortar, né? Se for no médio, corta embaixo e solta a língua, né? Mas, como diz o caso, deixa assim que tá bom, né? Assim mesmo tá bom. Mas ele, feliz da vida, me abraçou. Eu nem falava direito, eu olhei para ele: ainda não fala, mas é pastor. É pastor e é obreiro, dirigente da maior igreja de São Bento do Sul. Uma bênção de Deus. Maravilha. Versículo 34 de Lucas 21 diz assim: olhai por vós. Eu quero que você preste atenção, mas cada palavra desse texto. Presta atenção a cada palavra. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida,
Venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Quero agradecer, pastor Amarildo. Obrigado, meu amigo. Obrigado os pastores, os obreiros, a igreja, todos vocês, obrigado. Obrigado também por esta bênção, esse investimento que vocês estão fazendo em nós, em nosso ministério. Eu garanto para vocês que não é despesa. A esposa do pastor Amarildo é Marisete, é isso? Osiana. Estou confundindo com a esposa do pastor Dovalino já. São parecidas mesmo. Mas é parecida. Agradeço o investimento que os irmãos estão fazendo no nosso ministério. É a primeira vez na minha vida que isso acontece, pastor Amarildo. Nunca aconteceu. De um pastor falar publicamente e fazer isso de forma publicamente. Eu agradeço muito vocês, muito obrigado, Deus abençoe. Eu não peço nada para ninguém, nunca pedi nada, nunca cobrei nada, nunca estabeleci valor nenhum, nunca. E a maior testemunha disso é minha esposa que está ali, é ela que atende o telefone, e os pastores perguntam, quanto que o pastorado cobra? Nada. E tem alguns que até duvidam, tem pastor que duvida, assim, nada, como assim nada? Nada é nada. Sim, mas nada fica no coração de vocês. E olha, irmãos, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. É muito melhor a bênção de Deus do que alguém ficar estabelecendo cachê, esse negócio todo aí, que está uma brigaçada aí na internet, que só Deus na causa você. É um escândalo, é um escândalo. Então, a gente recebe de graça e de graça reparte. E Deus acrescenta para a glória do seu nome. Muito bem. Nós falamos um pouquinho sobre sinais em Israel, no mundo e na igreja. E hoje vamos falar um pouquinho sobre advertência e um pouquinho sobre promessa para dar um aspecto concluso a este assunto. Os sinais, eles são elementos indicadores para dizer da aproximação do tempo. Nós procuramos apontar alguns que eles são assim bem acentuados e que dizem respeito ao fato de que Jesus está voltando. Ninguém pode negar que Jesus está prestes a retornar pela sua igreja, além do fato de que ele pode voltar por alguns de nós, como aconteceu com uma irmã aqui ontem, né? Então, além disso, o Senhor pode voltar pela igreja, pelo seu povo, repentinamente. Isso vai acontecer e nós temos certeza absoluta disso. As advertências, elas visam fazer com que estejamos atentos. E esta é a grande preocupação de quem ensina, de quem prega e de quem se preocupa pela igreja. Porque existe uma distração muito grande por parte da igreja. Existe uma desatenção muito grande. Não sei se falei aqui, mas se não falei, vou repetir, e não tem problema repetir. Jesus citou os dias de Noé e os dias de Ló como elementos sinalizadores da sua vinda. Capítulo 17 de Lucas, versículos 20 a 26. Ele disse que seria como nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, e veio o dilúvio e os levou a todos e não perceberam. Seria como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, vendiam, davam-se casamento, trocavam, edificavam, e choveu fogo do céu e os levou a todos e não perceberam. Acontece que a palavra de peso que recai sobre esta linguagem de Jesus é o não perceber. Eu admiro Jesus porque ele fala de dois
períodos históricos, dois eventos históricos e grandes. O dilúvio é um evento histórico grande. Existem, por exemplo, registros históricos no Egito, na Babilônia e na Síria, de que o dilúvio foi mundial, que o dilúvio atingiu a terra inteira, toda a terra, cobriu toda a terra. Assim sendo, então foi um evento extraordinário. Quando você fala de Sodoma e Gomorra, que nos dias de Ló se refere a Sodoma e Gomorra, o Senhor fala de um evento que está lá comprovado, toda aquela região está coberta de sal e enxofre, porque foi destruída por fogo do céu, fogo e enxofre. Acontece que a grande verdade da situação é que Jesus não menciona nenhum dos pecados do povo, nenhum dos pecados. Nos dias de Noé, a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis que a terra encheu-se de violência. Quer dizer, a terra toda estava cheia de violência. Havia uma corrupção generalizada. Havia a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que alguns teólogos tentam dizer que eram anjos com as mulheres. Isso não cabe, porque contradiz o que Jesus disse, que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. O anjo é um ser assexuado. Anjo não tem sexo. Então não existe como um anjo ter um contato físico e íntimo com humanos. E daí dizem eles que nasceram os gigantes. É lógico que os gigantes nasceram sim desta mistura, e eles são uma anomalia dentro da raça humana. Mas Jesus não menciona nenhuma dessas coisas, não menciona nenhum desses fatos. Sodoma e Gomorra, a corrupção era extrema, a ponto de os dois anjos que foram na casa de Ló, os homens diziam: traga-os para fora para que nós os conheçamos. O conhecer era ter relações sexuais com eles. Imagina só a corrupção desse lugar. E aí o Ló disse: não, peguem as minhas filhas, 2 filhas virgens. Ele disse: não queremos elas, queremos os 2 homens que estão aí. E Deus, os anjos feriram eles de cegueira, eles ficaram tateando a noite toda e não conseguiram achar a porta. Então, era uma corrupção, uma imoralidade sem medida. E Jesus não menciona isso. Não menciona isso. Jesus menciona o fato de estarem desapercebidos. Olha só, o fato de estar desapercebido na linguagem de Jesus parece ser pior do que os pecados que eles cometiam. Não atentar, não perceber, não se dar conta do que estava para acontecer. É pior, é muito pior do que ser qualquer outra coisa. E, lamentavelmente, se você olhar para a sociedade de hoje, todo o sistema de entretenimento que existe no mundo tem a intenção de desviar a tua atenção para uma coisa fútil, para uma coisa passageira, uma coisa que não tem razão de ser. Todo o sistema que existe de entretenimento, ele visa roubar a tua atenção. Todo produto, por exemplo, de plataforma digital, tem a intenção de roubar a tua atenção, fazer você não pensar. E aí, meu querido, eu e você poderemos incorrer no mesmo erro. Mas eu não sou como Sodoma e Gomorra. Pois é, você não é imoral como eles. Mas eu não sou como os dias de Noé. Você não é violento como Lameque, que matava 1 e 2 por causa de nada. Mas você está sendo, em certo sentido, desatento. Não está pensando, não está sentindo, não está esperando, não está orando, não está vendo. Você está desapercebido. E estar desapercebido é um mal tão grande, tal qual o que eles praticavam. Aí, de repente, Jesus vem e você levanta de manhã cedo: mamãe, papai, cadê? Não está? Foi, sumiu, desapareceu. E aí?
E aí o que você vai fazer? Você, não, mas a minha mãe ora por mim, eu vou, nem que seja agarrado na saia dela. Não, querido, a saia dela vai ficar aqui. Você vai ficar com a saia dela aqui, então. Porque essa roupa vai ficar aqui. Nós subiremos com uma roupa que a Bíblia chama de linho fino, puro, resplandecente, que é a justiça dos santos. Entende? Assim sendo, existe outro detalhe também, que é muito apregoado nas produções cinematográficas. Nas produções cinematográficas existem dezenas de filmes sobre arrebatamento. Arrebatamento, deixado para trás, evento do fim do mundo, aquela coisa 2012, aquelas naves que vai para o Oriente, uma série de coisas eles inventam uma série de coisas. E quando se trata de arrebatamento, visto por esses teólogos, produtores dessas edições cinematográficas, eles colocam, por exemplo, que todas as crianças do mundo vão ser arrebatadas. Some tudo. A pessoa estava lá no parque brincando, e aí ficou o balanço vazio, balançando, e a criançada sumiu, e os pais ficam correndo desesperados, raptaram de que foi, de que não foi. Não vai ser assim, não. O que vai subir são os filhos dos crentes, apresentados ao Senhor, consagrados ao Senhor. Esses vão subir. Pode até ser que o pai e a mãe não subam, mas ele que foi apresentado ao Senhor e que ainda é criança, ele sobe, ele vai. Os filhos dos que não são crentes vão ficar aqui junto com seus pais. E se morrerem na grande tribulação como criança, serão salvos. E se não morrerem e entrarem para o milênio, viverão como adultos e serão julgados como adultos. Existe uma confusão muito grande. Tem gente que diz assim, mas as crianças são santas. Sim, as crianças são inocentes, são puras. Agora, o arrebatamento é exclusividade da noiva, a noiva do Cordeiro. É ela que vai ser chamada para as mansões celestiais. É exclusividade da noiva. É a noiva que vai ser arrebatada. Aí os filhos dos crentes, eles vão, sendo criança, porque eles são apresentados, senão não teria sentido apresentar a criança. A criança, quando é apresentada, é consagrada ao Senhor. Consagrada. E tem mais. Capítulo 18 de Mateus, quando você apresenta uma criança ao Senhor, pode ser que os pais não sejam crentes. Apresenta o Senhor, olha lá no céu, recebe, e já chama um anjo, vem cá você, anda junto com ela. Porque 18 de Mateus está escrito: não escandaliza esses meus pequeninos, porque o seu anjo vê a face de meu Pai todos os dias. Quer dizer, não faça coisa que prejudique a fé desses inocentes, porque o anjo vai contar para o Pai que ele vê a face do Pai todos os dias. Os filhos dos crentes não andam sozinhos, irmão. O teu filho não vai sozinho para a escola. Tem um anjo que vai do lado dele, acompanhando ele. Tadinho meu filhinho, eu vou levar, vou buscar, porque pode acontecer alguma coisa. Claro que pode acontecer, mas ele não está sozinho. Tem um anjo do Senhor que acampa-se ao redor dele. Isso está na Bíblia, 18 de Mateus. A minha nora Glauciane, que mora na Padre Roma, nós temos 3 netos, ela tem 3 filhinhos, 2 rapazes e uma menina. A nossa única menina, a loirinha, já está com 11 anos já. Criançada cresce, não? Já tenho neta de 19 anos. Eu acho que eu estou ficando velho. 19 anos, né? Tem outro que tem 18, já está indo para 19 também. Tem outro que está indo para 18. E aí a rapaziada estão crescendo. Ele já olha assim para mim, olha para baixo para olhar para mim. E tão grande que são. Come muito frango com hormônio. Cresce que é uma coisa. Acontece que eles eram ainda pequenos.
E eu vou contar isso para você ver como Deus é maravilhoso. Na frente da casa do meu filho, lá, onde ele mora na Padre Roma, tem uma calçada que ela é bem larga, deve ter uns quase 4 metros de calçada, bem limpinha, de cimento. E um deles disse: mãe, deixa nós ir na calçada de fora do portão brincar. Ela disse: não, espera um pouquinho. Depois vocês vão, espera um pouquinho. Esse pouquinho, 1 minuto depois, desceu um carro, que tem uma descida forte, não tinha lombada ali, desceu um carro e a moça que estava dirigindo o carro perdeu a direção do volante e passou por cima da calçada, raspando o muro, e rebentou o muro da vizinha do outro lado e rebentou o carro tudo. Se as 3 crianças estivessem na calçada brincando, teriam morrido as 3. Tu já pensou? Aí diz para mim que não tem anjo para guardar os nossos filhos. Aí diz para mim que o Senhor não está atento aos nossos pequenos. Ele está atento. Ela disse: só um pouquinho. Esse pouquinho foi o suficiente para livrar os 3 netos meus, filhos deles, de morrerem os 3 atropelados por um carro desgovernado. Então, queridos, as crianças dos crentes são cuidadas pelo Senhor. E no arrebatamento da igreja, você pode dizer como Moisés disse para Faraó: não fica aqui nenhum menino, nenhuma menina fica aqui, nenhuma unha fica aqui, subiremos todos e adoraremos ao Senhor e prestaremos culto ao nosso Deus. Glória a Deus. Olha, eu tenho uma palavra profética para dizer para alguém aqui essa noite, que o Espírito Santo me deu agora. A palavra profética para você é essa: teu filho, tua filha, não foi criado para ser vaso na mão de Belsazar na Babilônia. Ele vai voltar para a casa de Deus e servir aqui dentro da casa do Senhor. Não será vaso para o ímpio zombar. Ele voltará do cativeiro espiritual e entrará por essa porta e glorificará Deus aqui nesse santuário, porque o Senhor é Deus e é Ele que está falando isso nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não desanima do teu filho e não desanima da tua filha, porque você vai ver essa vitória. Você vai ver essa vitória em nome de Jesus. O Senhor Jesus sabia que nos últimos dias haveriam muitos elementos desafiadores à fé cristã. E por esse motivo ele deixou essas advertências, para que nós não nos deixemos enganar e estejamos devidamente atentos, para não sermos atrapalhados e possamos estar em pé diante do Filho do Homem. A primeira coisa são cuidados pessoais. Mateus 24:4, que eu já li com vocês durante 3 terças-feiras. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Este acautelar-se significa ter cautela, andar com cuidado, se conduzir com prudência. Com prudência. Não se deixar levar por qualquer coisa, irmãos. Não se deixe, seja um crente bereano, seja um crente como os de Bereia. Examina as coisas, examina a palavra. Não te deixa levar por qualquer coisa. E não deixa qualquer um botar a mão na tua cabeça também. Esses que estão aqui você conhece, mas tem uns que andam por aí, irmão, que se ele botar a mão na tua cabeça vai te contaminar. Então vigia, vigia. Tem gente que diz assim: ah, se o irmão fulano, aquele que prega na televisão, ah, se ele fosse o nosso pastor, se ele fosse o pastor de você, nem ia te conhecer, nem ia te conhecer. Agora esse aqui vai na tua casa, você pode ir na casa dele que tu acha ele. Agora aquele, sabe lá o que ele faz. E o que dizer daqueles irmãos que, aí eu mandei minha oferta e o pedido de oração e fui respondida. Ah, que bonitinho, foi respondida. E tu nem sabe que foi respondido por um programa de computador, nem sabe.
Ô inocente, você não sabe nada mesmo. Olha, irmão, um programa de computador que respondeu você, dizendo para você, tua carta foi recebida, tua oferta vai ser aplicada e a intercessão é contínua a teu favor. Mas experimenta interromper a fala para você ver só, é uma gravação. E você fica todo feliz da vida. Todo feliz da vida, porque você acha que tem alguém do outro lado da linha. Tem ninguém do outro lado da linha, tem uma máquina falando, irmão. É uma máquina que está falando. Então faça as coisas aqui, faça as coisas na tua casa, faça as coisas na tua igreja, faça as coisas com os teus obreiros, siga os teus pastores, respeita os teus pastores, obedeça aos teus pastores, seja atento ao conselho dos teus pastores, porque fazendo isso prosperará você, a tua casa, a tua família, tudo te irá bem. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. É o último dia hoje, né, irmão? Posso dizer tudo, né? Depois eu vou embora e vocês vão esquecer de mim. Acontece o seguinte: o descuido das pessoas quanto ao envolvimento em crenças tem custado muito caro para muita gente e às vezes até a própria vida, em alguns casos a própria liberdade, em alguns casos a própria sanidade. Eu vou contar aqui a história da filha de um pastor, minha esposa conhece e vai lembrar. Uma moça bonita, jovem, 18, 19 anos. Ela estava cursando universidade e ela conheceu um rapaz simpático, bonito. Porque esse negócio das moças olhar para o rapaz, achar simpático, bonitinho, esse negócio é claro que tem que ter alguma coisa para agradar os olhos, sem dúvida nenhuma, né? Mas nem tudo que brilha é ouro, entende? Tem que ter cuidado. Aí começou a se envolver emocionalmente, sem nenhum toque físico, nada de abraço, nem de beijo, nem nada. Ela era uma moça de pudor, uma moça decente, e ela tinha cuidado, mas se envolveu emocionalmente, amou, se apaixonou, abriu a alma. E daí um dia, numa conversa, entraram na questão da fé e ela disse para ele assim: eu sou evangélica, meu pai é pastor. Ah, que maravilha, eu sou satanista, disse ele. E tem aqui na minha bolsa a Bíblia de Satanás, eu leio diariamente a Bíblia de Satanás. Não tem ideia do que isso significa. Ela levou um choque tão grande, o choque emocional foi tão grande, a violência psicológica daquela palavra foi tão grande, que ela não teve estrutura para suportar. Ela saiu da presença dele, foi para casa e entrou em depressão. Ela entrou em depressão e perdeu a coordenação mental. Ela perdeu a coordenação mental. Ela ficava olhando para o vazio. De repente começava a falar. Não coordenava mais as coisas. Ela ficou doente. Ela teve que ser tratada com terapeuta, psiquiatra, remédios fortes. E nós estivemos na casa desse pastor amigo nosso. E sentamos à mesa com eles. E ela sentou à cabeceira da mesa. E de repente ela começava a falar. E não adiantava que interromper, porque ela disparava, falava. E de repente parava. Parava e ia para o vazio de novo. E os anos se passaram. E depois de alguns anos de tratamento, ela se casou. E aí nós estivemos com eles novamente, depois de uns 10 anos depois. E nós estávamos num lugar comendo alguma coisa junto. E eu olhei para ela e eu vi de novo aquela mesma reação nela que ela tinha antes de se casar. Ela não estava curada. E até hoje, ela tem consequências daquele envolvimento emocional. Envolveu-se emocionalmente com um satanista. Se você casar com um filho, uma filha do diabo, quem vai ser teu sogro? O Satanás. E essa não é uma boa ideia, meu irmão. Não é uma boa ideia, não. Ah, não, mas ela não é crente, ele não é crente, mas eu ganho a alma para Jesus e o corpo para mim. Vai nessa.
Vai pensando nisso. O de baixo puxa o de cima para baixo mais fácil. É muito mais lógico que o de baixo te puxe para baixo do que você puxa o de baixo para cima. É mais pesado. Então tenha cuidado. Não se deixe levar, porque por falta de cautela tem pessoas que chegam a perder a sanidade mental e emocional por se envolverem em coisas. Quer ver leitura de livros? Estou lendo um livro que, olha, é coisa top. Quem é o autor? Paulo Coelho. Sim, grande coisa. Paulo Coelho. Por que tu não vai para a feitiçaria de uma vez, então? Já que tu gosta de ler essas porcarias. O que é isso, irmão? O que é isso? Que os crentes estão se deixando envolver por essas coisas. Tem tantas coisas boas. Olha para a Bíblia, ler a Bíblia, que coisa extraordinária. E tantos escritores. Eu gosto de romance. Eu conheço romancistas evangélicos que são extraordinários. Extraordinário, coisas lindas, histórias lindas que você pode ler. E é romance. Por exemplo, leia o romance A Bela do Éden, para você ver. Leia o romance As Portas de Sião. 7 volumes, meu irmão. 7 eu li. 7 volumes. Leia o romance Além do Éden. 2 volumes. Vai ler essas coisas. E você vai ler coisas que enche a tua alma de gozo, que edifica a tua vida, preenche você. E é romance. Mas são romancistas evangélicos, são cristãos, são pessoas de Deus. Você não precisa ir ler Paulo Coelho. Não. Paulo Coelho, ele conta a história da viúva de Sarepta, que o Elias era amante da viúva de Sarepta. E você vai ler isso, vai aceitar. Acho que hoje o pregador está brabo, né? Não, mas olha, tem coisa que dá vontade de avançar em você. Tem umas coisas que só o sangue de Jesus, né, irmão? Tem um negócio que não dá. Você precisa ser seletivo, você precisa ser inteligente. E você precisa ter cautela. Se Jesus disse, acautelai-vos, anda com cuidado. Você que está cursando o 3º grau, anda com cuidado. Seja seletivo nas amizades, seja seletivo nos assuntos, seja seletivo nos livros que você compra para leituras devocionais. Seja seletivo, seja cuidadoso, para você não se envolver em coisas que podem prejudicar a tua vida, prejudicar a tua vida espiritual. Ainda mais, Jesus disse, perseverai até o fim, Mateus 24:13. Perseverai até o fim. Se você ler o capítulo 13 de Mateus, por exemplo, você vai ver que existem 7 parábolas contadas por Jesus no capítulo 13 de Mateus. 7 parábolas em 4 grupos distintos. A primeira parábola, a do semeador, que fala da chegada do evangelho no mundo, com 4 tipos de solo. Uma que cai à beira do caminho, outra que cai sobre pedras, outra que cai entre espinhos e outra que cai em boa terra. E que dá 3 percentuais de frutos: 90, 60, 30 por 1. Acontece o seguinte, que se você olhar esse percentual, ainda que parábola não é doutrina e nem é profecia. Parábola é ilustração e advertência. Ilustra uma verdade que você precisa aprender e adverte de um erro que você não deve cometer. E quando Jesus vai explicar a parábola do semeador para os discípulos, ele diz, a semente que cai na beira do caminho é aquela palavra que entra no coração, mas Satanás vem e rouba. A que cai sobre pedregais, ela nasce, mas não tendo raiz, logo seca. São aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas vindo a tribulação, abandonam a fé. O que cai entre espinhos, ele diz, aqueles que caem entre espinhos, ela nasce, mas não cresce nem frutifica, porque
As riquezas desse mundo sufocam-na. Veja que Jesus comparou as riquezas do mundo como espinhos. Veja que o texto que eu li com você em Lucas 21:34, Jesus diz: olhai por vós mesmos, para que o coração de vocês não se sobrecarregue de glutonaria e de bebedice, que significa coisas excessivas, e dos cuidados dessa vida, coisas materiais. Se você for olhar a excessividade e o materialismo que está tomando conta da vida das pessoas, não dá outra, irmãos. É semente entre espinhos. É o que a gente está vendo nas igrejas. Semente entre espinhos. E a quarta parte, Jesus disse, caiu em boa terra. E produziu 90, 60 e 30 por um. Acontece que daí Jesus conta mais uma outra parábola. Ele conta a parábola do trigo e do joio, que na verdade são duas parábolas contadas ao mesmo tempo. E que semeia o trigo e vem o inimigo e semeia o joio enquanto os homens dormem. E aí então eles querem arrancar. Não, deixa crescer junto. Porque arrancando o joio vai arrancar o trigo. Deixa para o dia final que os anjos sabem separar. E se você pegar joio e trigo é a mesma coisa. É o mesmo caule, a mesma cor, o mesmo tamanho, as mesmas formação de lugar de semente, só que não tem semente. O joio não tem semente. Você esfrega na mão, é só palha. E o trigo você esfrega na mão, tem grãos. Tem fruto. Mas a aparência é a mesma. E depois Jesus conta em seguida, ele conta a parábola da semente e a parábola do fermento. Em seguida, ele conta a terceira e a quarta parábola. A do fermento e a da semente. Se o reino dos céus é como uma mulher que pega fermento e coloca em 3 medidas de farinha e cresce. É como a semente que o homem lança na terra e ele não vê como germina, mas ela cresce, germina. E cresce o caule, cresce o fruto sem ele ter visto. Isto fala de crescimento. A primeira, a semeadura, a segunda, a mistura e a terceira, crescimento. Presta atenção. Agora ele vai contar 3 parábolas no quarto grupo. Ele vai falar da rede lançada, da pérola e do tesouro no campo. O reino de Deus é como uma rede lançada, que o pescador puxa e aí senta-se à beira do mar e pega os bons e separa para o cesto e os ruins para o mar. É como um homem que descobriu um tesouro e vai e vende tudo que tem e adquire aquele campo por causa do tesouro. É como um homem que procura preciosas pérolas, quando descobre, se desfaz de tudo que tem e ele vai e adquire aquela pérola. Isso fala de escolha. Agora eu vou repetir para você. A primeira, semeadura. A segunda, mistura. A terceira, crescimento. E a quarta, escolha. E aí eu e você que estamos aqui, vamos para o livro de Malaquias, no capítulo 4, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Meu querido, vai chegar um dia que haverá uma escolha. Vai haver uma escolha. Nas cartas do Apocalipse, termina com a mistura. Termina com a mistura da Laodiceia e da Filadélfia. Termina ali. Nas 7 parábolas termina com a escolha. A escolha que Deus vai fazer, quer dizer, é a chegada do Evangelho no mundo e o seu resultado final. Deus vai escolher. E aqueles que são escolhidos pelo Senhor, naquele dia serão separados e serão arrebatados para estarem para sempre com Ele. Por isso o texto diz: perseverai até o fim e acautelai-vos para que ninguém vos engane. Diz para mim, o que você diria do evangelho pregado pelo sistema neopentecostal que nós temos nos dias atuais? É um evangelho materialista, é um evangelho que visa fazer você conquistar coisas daqui, ter aqui,
ser rico aqui é um evangelho supersticioso, terrivelmente supersticioso, porque faz você dar valor e acreditar em coisa que não tem valor nenhum. Porque daí pegam, por exemplo, como eu falei aqui na terça passada, um grão de feijão, o tijolo da prosperidade, paga R$1.000 e aí você vai ter o tijolo da prosperidade. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. E tem absurdos maiores do que esses ainda. E você pensa que tem igrejas na Assembleia de Deus que não tem essas coisas? Aqui no sul, meu irmão, aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda está sendo a reserva, ainda tem pastores que falam disso, segura isso, barra isso e não permite isso. Mas tu vai para outros lugares, você não sabe se você está num culto da Assembleia de Deus ou numa sessão espírita. Porque é uma vergonha o que se vê. É uma vergonha. Eles não têm nenhum tipo de temor, descaradamente fazem qualquer coisa para adquirir o que eles intencionam adquirir. E a aquisição que a igreja tem que ter nessa terra são almas para o reino de Deus, para aquele dia, para aquele grande dia. Mas eu vi coisas na Assembleia de Deus, e ouvi coisas também. Eu e a irmã Carmen vimos uma vez aquilo é a unção do barrigaço. Já ouviu falar nisso? O cara era meio avantajado, assim, de pancinha. Ele dava uma barrigada na pessoa, jogava a pessoa no chão. Ele deu uma barrigada no pastor, que jogou o pastor por cima das cadeiras, o pastor virou de perna para cima. O pior de tudo que o pastor levantou. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Se um camarada desse viesse dar um barrigaço em mim, eu fazia ele voltar uns 10 metros de ré já. Mas o que é isso, irmão? Ora, unção do barrigaço, vai arrumar outra coisa na vida. O sangue de Jesus tem poder. E olha, não é só isso, tem muito mais coisa. Numa igreja aqui no sul, o irmão me contou para mim, eu disse para ele: tu estava no culto? Esse eu era o pastor, e tu aceitou isso no culto que você era pastor? Jesus vai te pegar e te arrebentar no meio. Eu disse para ele: Jesus vai te quebrar no meio, você deixar a igreja passar por isso. O indivíduo falando, aí aquela coisa toda, porque irmão é assim, vai ter estudo, é essa turminha aqui, mas tem um aí que sopra, mas aquilo fica apinhado, fica pendurado pela janela. Você sopra, é só você trazer um compressor, né? E assoprar em cima do sangue de Jesus. Mas o povo é o que? Supersticioso. Acredita naquilo que pode apalpar. Não, a fé é muito difícil, pastor. A fé você tem que confiar sem ver. A fé você tem que dar o passo sem ter certeza. Você tem que confiar no Senhor, senão você se arrebenta. Mas a fé é exatamente isso, meu irmão. A fé é terminar o chão e Deus dizer: pode continuar, que eu vou colocando a mão, pode continuar, e você continua. Isso é fé, irmão. Fé é confiar no Senhor, fé é saber que Ele é leal, que Ele é digno de confiança, e que aquele que confia nele não será confundido. Isso é fé. E aí tinha um camarada desse lá falando um monte de asneira. E daí veio uma irmãzinha que disse que estava com um problema no estômago. E ele pegou um copo de água assim. Olha, veio até um mosquito ali para mim não fazer. Sai daí o mosquito. Acontece o seguinte: ele pegou o copo de água, tomou, aí encheu bem a boca, enxagou a boca e cuspiu de volta dentro do copo.
e disse para a irmã: toma que tu vai ficar curada por causa da minha unção. A sorte dele é que eu não estava no culto, irmão. Ah, não, eu não aguento uma coisa dessa. Eu disse para o pastor no culto: você, irmã, tomara que Jesus quebre a tua espinha, seu infeliz. Deixar uma crente passar por isso, uma vergonha, uma imundícia dessa. Isso é uma coisa imunda. É uma coisa imunda. Ah, mas pastor, Jesus fez lodo, Jesus cuspiu na língua do gago. Mas isso não está ensinado na Bíblia que é para fazer. Isso não é doutrina, isso aí é elemento esporádico. Jesus sabia o que fazer. Vem cuspir na minha cara para ver só o que acontece. Mas, querido, não, querido, não. Então, esse tipo de coisa, esse evangelho supersticioso, pode olhar, essas igrejas neopentecostais, elas não fazem nada sem ter um elemento material, físico, visível, tangível, para mediar a ação. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. E aí que os crentes entram de gaiata. Eles entram na superstição, dando credibilidade a uma coisa que não tem crédito nenhum. Não tem crédito. Segundo a minha Bíblia, entre eu e Deus, o único que tem crédito chama-se Jesus de Nazaré. O único nome que tem crédito. Não é coisa. Não existe isso. Não existe isso. Então se cuida. Se cuida. Porque essas igrejas estão preparando os crentes para ficar aqui. Eu vou repetir. Estão preparando as pessoas para ficar aqui. Não estão preparando elas para ir para ali, para o arrebatamento. Estão sendo preparados para ficar aqui. E quando ficarem, terão 1 milhão de perguntas sem resposta. Agora você que está me ouvindo, você está destinado a sentar à mesa com o Cordeiro. Você está destinado a isso. Você vai para ali com o Senhor. E eu quero te ver ali. Eu tenho 2 palavras que eu anelo conseguir dizer para o Senhor o dia que chegar lá. Eu quero fazer continência para Ele e dizer: Senhor, missão cumprida. Porque eu não vou deixar de gritar, de falar, de dizer acerca dessas coisas. E mostrar para o povo que essas coisas não têm validade. Não suporta o crivo da verdade e da palavra. Não. Deixar aquilo que é de conduto regular, teológico, para optar pelo esporádico, supersticioso. Não, irmão, não. Não se deixe levar por isso. Não. Não se deixe dominar por isso. Você tem que ter uma fé limpa, uma fé que seja transparente. A tua fé é porque Deus é. Deus é e a tua fé é. Creia nele dessa forma. Creia nele assim, e você vai ver Deus fazer coisas lindas na tua vida. E se não fizer coisa extraordinária, ou mais extraordinário será o dia que você entrar na cidade pelas portas. Para que mais do que isso? Para que mais do que isto, meu querido? Entrar na cidade pelas portas. E aí ele disse: olhai por vós. O coração se carregar de glutonaria e bebedice são desequilíbrios. Coisas excessivas é um dos pecados, é o 4º pecado dos pecados da carne. Os pecados da carne são 4. Capítulo 5, versículos 18 a 20 de Gálatas. Os primeiros pecados da carne é deturpação sexual. O segundo é a prática da injustiça. O terceiro é a prática da falsa religiosidade. E o 4º são os pecados de excesso. Pecados de excesso são coisas que você pode cometer. Excessos que prejudicam outras coisas. Você pode praticar uma coisa boa, mas se for em excesso,
prejudicando outra coisa, você estará pecando, estará errado. É como você ter um coral, tem 50 vozes no coral, canta que é um brinco, é lindo de ver. Mas daí tem um dali que resolve sair para cantar solo, vou cantar solo. Não é bom cantar solo? É bom. Aí tem 2 que resolvem fazer uma dupla, não é bom cantar em dupla? É bom. Aí tem 3 que resolvem fazer um trio, não é bom ser trio? É bom. Aí tem 4 que resolvem fazer um quarteto, não é bom fazer quarteto? É bom. Aí tem 5 que resolvem fazer um quinteto, sai o quinteto. E daí tem 6 que resolvem fazer o sexteto. E aí tem 7 que resolvem fazer um grupo. Não é bom? É bom. Mas e o coral daí? Acabou com o coral. Aí não tem mais coral, saiu todo mundo. É coisas boas, feitas em excesso, que prejudica outras coisas que são melhores. Olha só, você pode pecar fazendo coisa boa. Meu Jesus querido, pastor, eu já ando vigiando com as coisas ruins, então quer dizer que se eu fizer coisa boa em excesso, se prejudicar a outra, você praticando excesso estará errado. Estará errado. É bom pregar? É bom. Mas se eu ficar aqui até meia-noite falando para você, não, pastor, você passou, o que é isso? Até meia-noite, quem que aguenta? Quem que aguenta isso? Deixa isso para o tempo de Paulo. E pregava até meia-noite, deu um moço cair, ainda bem que ressuscitou um moço, e foi até 6 da manhã. Deixa lá para o tempo de Paulo. Não, é bom, mas excesso não, querido. Não dá, não vai dar certo. Então você tem que ser... Capítulo 13 de Marcos, versículo 22, 32 a 37, você deve ser vigilante na oração. Irmão, sinceramente você ora, pedindo para Jesus que o dia que Ele vier, Ele te leve? Você ora para isso? Sinceramente você ora? Senhor, se Tu vier hoje, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Você ora por isso, sinceramente, irmão. Irmão, olha para a tua consciência e responda para a tua consciência. Você ora por isso? Jesus disse nesse texto: olhai para os sinais, vigiai em oração para não ser enganado, orai para estar preparado. Olhe para os sinais para entender, vigia para estar preparado e ora para você não ser ludibriado por tudo que há no mundo. Você precisa disso. Precisa disso em nome de Jesus. E daí ele manda aprender com as parábolas. E aí é um monte de parábolas que eu não vou citar para vocês porque são muitas. Mas só para terminar. Só para terminar. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício, porque o dia da minha partida se aproxima. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você não guardou a poupança, não guardou um dinheirinho, um dinheirão, barra de ouro, você não guardou, não? Não. O que Paulo tinha, irmão, no final da jornada, era só uma capa, pergaminho e a fé. É suficiente. É suficiente. Uma capa, pergaminho e a fé. Guardei a fé. Tem gente que tem de tudo, mas perdeu a fé. Guardei a fé, e desde agora me espera a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a tantos quantos amam a sua vinda. O que você acha de Paulo, comparado com essa turminha de hoje? Uma capa e pergaminhos. Uma capa. Eu fiquei 4 anos na obra missionária no Chile. Sabe quantos casacos eu tinha? 1. Que eu levei daqui. 1. Eu usei 4 anos, todos os dias,
dormi com eles muitas noites, por causa do frio. Um casaco só. E não tinha problema nenhum em pregar em qualquer lugar. Preguei até em lugar que tinha ministros do governo assistindo a pregação. Não tem problema. O que vale não é o casaco, o que vale é a unção e a mensagem, a palavra. Não é a casca de fora que vale, não é a apresentação, não é a exibição, o glamour. O que vale é a unção e o poder. Aquilo que Paulo disse: quando eu fui ter com vocês, não fui com palavras de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em palavras de homens, mas sim no poder de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Brabachu calamassai. Uriasse calamanda arabacheia. Sim, pastorado, você não podia comprar outro casaco? Podia. Mas eu tinha coisas mais importantes para fazer. Eu tinha coisa mais importante para fazer. Tinha gente que passava fome na minha igreja. Tinha gente pobre que precisava da minha ajuda. Tinha igrejas que esperavam pela minha visita. Eu viajava 500 quilômetros da Santa Ceia para 8 irmãos. Passava noites inteiras em rodoviária, enrolado naquele capote, só aquele capote. Trouxe para o Brasil. A irmã Carmen, minha esposa, limpou, ele ficou bem bonito. E aí o ladrão roubou. Não é mesmo, ele roubou, limpo e ungido. Tomara que tenha se convertido aquele miserável. Como aqui não precisa, não tem problema nenhum. Voltou para o Brasil, né, mulher, é um problema. Veio para o Brasil, roubaram meu capote, irmão. Roubaram meu capote. Mas não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer para vocês: não se deixem levar por qualquer coisa, irmãos. Não se deixem levar por aparência. Não se deixem levar por discursos. Não se deixem levar por coisa alguma. Não deixe o coração de vocês se sobrecarregar de tal forma: ai meu Deus, ai meu Deus, a preocupação é tão grande, ao governo, à crise, à situação, e você fica numa tribulação. Irmão, vai orar, o sangue de Jesus tem poder, vai orar. Vai orar. Quem não sofre de ansiedade, irmão? Todo mundo sofre. Mas vai botar o rosto no chão e clamar. Porque quem governa esse mundo é o teu Deus, é o nosso Deus. Ele que manda em todas as coisas. Surabashuri calabassai. Aí eu estou revoltado porque a picanha não veio. Não interessa que picanha não veio, irmão. Glorifica a Deus, ore ao Senhor. O tempo está chegando. Jesus está voltando pela sua igreja. Que a picanha não vinha, nós já sabia. Eu quero orar com você. Eu quero convidar aqui pai e mãe que está aqui essa noite, que a profecia foi para você. O vaso que é teu filho, o Belsazar está lá brincando com ele, mas ele vai voltar. Deus vai matar o Belsazar e trazer o teu filho de volta. Ele vai matar o Belsazar e trazer o teu filho de volta. Sai do teu lugar e vem à frente, vem orar, vem buscar a Deus. Venha mais uma vez dizer: Deus, eu estou aqui pela minha casa. Eu estou aqui pela minha família. Venha dizer para Deus mais uma vez essa noite: lembra-te de mim, Senhor, naquele dia. Lembra-te de mim. Como fez o homem da cruz que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. E foi para o paraíso.
Oh, glória a Deus, o Senhor está aqui nesse lugar. As mãos do Senhor estão estendidas para você. Não se deixe levar por superstição. Não se deixe levar por evangelho materialista. Não se deixe levar por evangelho sem cruz. Não te deixe levar por evangelho sem renúncia. Não te deixa seduzir por essas coisas. Permanece firme na fé. Firme na fé. Sirva a Deus. E o Senhor vai glorificar o seu nome sobre a tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, na Tua presença. Nós estamos aqui diante da Tua face. Estão aqui comigo irmãos e irmãs esta noite orando. Há aqui alguns, Senhor, que vieram por causa da profecia que Tu falasses. Que os filhos deles são vasos, mas estão lá nas mãos do Belsazar. Mata o Belsazar e traz eles de volta. Traz eles de volta, Pai. Traz eles para a Tua casa. Remove o cativeiro dos Teus filhos. Traz eles de volta para Ti. Senhor, eu oro por estas vidas. Eu oro por estas famílias. Eu oro, Senhor, por esses irmãos. E eu te peço que no nome de Jesus, Tu os guarde, sustente e faça eles serem mais do que vencedores. Que não haja coisa nenhuma, Senhor, que seja capaz de roubar a atenção deles. Que eles estejam atentos, vigilantes, precavidos, para estar em pé diante do Filho do Homem naquele dia. Pai, estende Tuas mãos sobre eles e glorifica o Teu nome, desde agora e para sempre.